Olá, um grande abraço para você, ligado aqui no canal 8 da NET Campinas, chegando com o nosso Clubes em Destaque, um programa da APESEC. Nossos encontros todas as terças-feiras às 9 da noite, com a reapresentação às quintas-feiras às 3 da tarde, aqui pelo canal 8. E um grande abraço a você também que nos vê através do YouTube, da nossa página no YouTube, programa Clubes em Destaque, e também aliás, através do nosso canal do YouTube, né, e na nossa página no Facebook, programa Clubes em Destaque. Hoje, mais uma vez, com muita alegria, eu recebo aqui o nosso secretário de Esportes e Lazer da cidade de Campinas, o Fernando Vanin, que vai conversar com a gente, evidentemente, né, sobre os trabalhos da Secretaria de Esportes, nesta nova fase de restrições, né, que a gente está atravessando da Covid-19, o que aconteceu aí há tempos atrás, com uma restrição maior, e o que está previsto agora, com a gente tendo condições de circular um pouquinho mais, ter horários mais estendidos, né? O Fernando Vanin, então, vai conversar com a gente aqui nesse programa de hoje, do Clubes em Destaque. Um rápido intervalo e a gente volta já já. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. De volta com o nosso Clubes em Destaque, programa da APESEC, aqui pelo canal 8 da NET Campinas, e como eu disse, hoje recebendo o Fernando Vanin, que é o nosso secretário de Esportes e Lazer da cidade de Campinas, que assumiu aí juntamente com o governo do Dr. Dário Saad, e está firme e forte aí à frente da Secretaria de Esportes. Mas antes de a gente começar a conversar com o Fernando Vanin, eu tenho que registrar aqui, com muito pesar, aliás, né, em nome de toda a diretoria da APESEC, o falecimento do nosso vice-presidente, atual vice-presidente, ex-presidente da APESEC, também ex-presidente do Clube Campineiro de Regatas de Natação, nosso querido e saudoso amigo José Wilson de Souza, que também trabalhou muito tempo aqui no cartório, né? Muita gente conhecia o Zé Wilson também dos trabalhos no cartório. Infelizmente, ele nos deixou mais uma vítima, né, dessa doença maldita que é a Covid-19. E o que é pior ainda, né, que ele tinha perdido a esposa dias atrás do falecimento dele, também por motivos da Covid. Então, nós deixamos aqui, como eu disse, em nome do nosso presidente Eduardo Moraes, em nome de toda a diretoria da APESEC, sinceras condolências, né, a toda a família, aos amigos, e que, infelizmente, a gente não pode prever tudo que vai acontecer, né, e a gente gostaria que não tivéssemos tendo essas mortes, mas elas estão acontecendo cada vez mais próximas da gente. E só nos resta orar e pedir a Deus para que essa vacina que está sendo aplicada aí realmente seja efetiva e nos livre desse mal. E deixar aqui também uma nota de condolências e de pesar para o nosso amigo diretor de esportes da APESEC, Silvio Bertini, que perdeu recentemente a sua esposa. Não foi de Covid, ela já sofria de uma outra doença,
infelizmente veio a falecer também a nossa querida Cidinha Bertini, que se não era diretora da APESEC, ela agia como diretora porque ela estava presente sempre com o Silvio Bertini, nosso querido amigo, em tudo que o Silvio fazia, a Cidinha participava, né, nas aberturas de Olimpesec, nas competições, enfim, dando uma força muito grande para o Silvinho. Então, Silvinho, sinta-se abraçado por todos nós da APESEC e que Deus possa confortar o seu coração e da sua família, dos seus filhos, netos, por esse passamento. É duro a gente começar um programa assim, mas, como diriam, né, faz parte da vida, a morte, né? Então, a gente tem que registrar aqui, pelo menos, para falar de pessoas queridas que estão partindo. Fica aqui, então, as nossas condolências a toda a família do nosso querido José Wilson e da dona Neuza, esposa dele, e da Cidinha Bertini também. Que Deus conforte a todos. Fernando Vanin, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, Fernando, aqui conosco no nosso Clubes em Destaque. Para falarmos um pouquinho ainda virtualmente, né, Fernando? Parece incrível. A gente conseguiu fazer uma entrevista presencial, pensamos naquele momento que a coisa estaria até melhorando, né, de vez, e eis que a gente caiu numa outra onda mais forte ainda, e estamos aqui virtualmente. Mas, Fernando, aquilo que a gente diz, né, fazer o quê? Vamos levando aqui do jeito que a gente pode. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, viu, Fernando? Eu que agradeço a participação aqui, pelo convite que vocês me fizeram. Agradeço também ao presidente Eduardo de Moraes, presidente da APESEC, que sempre teve essa ligação muito forte com a Secretaria de Esportes. Também gostaria de externar meus sentimentos ao senhor José Wilson, a toda a família dele. Tive muito contato com José Wilson no começo da minha história dentro da Secretaria de Esporte em 2002. Ele era presidente da APESEC, era com ele que a gente tratava o início da lei de contrapartida do IPTU. Ao Silvio Bertini também, meus sentimentos pela perda da esposa. Acredito que é um momento difícil, seja a perda por Covid ou outras doenças, a gente sabe que sente muito. Estamos aqui de volta de forma online, a gente achava que ia ser um pontapé inicial para a gente poder retomar tudo, mas infelizmente é uma situação cíclica, né? Sobe, desce, a gente não sabe o que vem para frente, mas é importante a gente estar firme aqui, estudando melhor forma de a gente poder voltar ao esporte, às atividades normais da cidade. É isso, Fernando, e a gente sabe, né, que fica muito difícil, né? A gente já comentou isso aqui em outros programas. É muito complicado, né? Vocês que trabalham, têm que trabalhar com agenda de competições, dos clubes, enfim. A gente sabe da dificuldade que é, né? Porque você não pode falar, eu não vou programar nada, porque não é saudável isso, né? E, ao mesmo tempo, você fala, bom, vamos fazer uma programação, também fica complicado, porque você não sabe aquilo que você pode cumprir, né? E gerar expectativa também nas pessoas, e de repente a coisa não acontecer. A gente entende que fica muito complicado esse momento, né? Então, falando aí, né, Fernando, eu não sei até que ponto isso é fato de terceira onda. Eu não sei nem se nós tivemos primeira, segunda, fico na dúvida, eu acho que é tudo uma coisa só, mas, enfim, os maiorais aí, né, os que nos regem, taxam como primeira, segunda, e agora estão falando uma terceira onda. Como é que você está encarando isso aí também, Fernando? Você acredita nisso? Como é que você vê essa questão do Covid-19 nesse momento, Fernando? Nesse caso, eu acho assim, é a questão de acreditar, mas não colocar uma tese em prática, né, mesmo porque eu não tenho conhecimento sobre isso, mas conversando com o pessoal de Devisa, os médicos, realmente está previsto uma terceira onda, mas alguns dizem que não será tão devastadora quanto essa segunda, porque teve uma nova variante e tal. Porém, já a gente vê até muito na TV dizendo que o mal está por vir ainda. A gente percebe, a gente já ouviu na TV falarem sobre uma terceira onda com novas variantes, então a gente não pode discutir sem muito conhecimento.
A questão do planejamento nosso é aquele planejamento com replanejamento toda hora. Então, a gente tem que vamos fazer algo de médio, longo e curto prazo, mas sempre pensando que a gente sempre tem que fazer uma readequação nesse planejamento. Se a gente não planejar... Mudando a todo momento, né, Fernando? A todo momento, conforme o cenário que é passado para a gente vai se readequando. Isso, eu acredito que a gente forma uma expertise muito grande, né, de poder planejar e poder, ao mesmo tempo, olhar outros caminhos para que a gente possa atingir o objetivo. Isso faz a gente também trabalhar muito nossa sensibilidade de planejamento e organização. Isso acho que é uma coisa que vem para o bem para a gente quanto a isso. As atividades, nesse momento, estão se retomando, com a pandemia sendo um pouco mais branda, as flexibilizações estão cada vez mais ativas, mas a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Eu fiz uma comparação com o pessoal do ano passado para esse ano. No ano passado, quando a gente estava no auge, nesse período, a gente estava praticamente na fase vermelha, indo para amarela, indo para laranja. Nesse período da laranja, nem se falava em esporte. O esporte, necessariamente, naquele antigo Plano São Paulo, ele era para ser na fase verde. E ele foi liberado 28 dias dentro da amarela. Então, a gente está numa situação que a flexibilização está bem maior do que do ano passado. Então, a flexibilização também cabe muito atitudes pessoais da população, né? A gente fala, vamos flexibilizar, vamos poder abrir comércio, clubes e tudo mais, mas cada um tem que ver por si se é interessante fazer alguma aglomeração a mais, se fazer a proteção pessoal com a máscara, a importância também da higiene pessoal com álcool gel. Então, a gente tem que tomar cuidado também, não só políticas públicas para abertura, mas também uma consciência de cada um, que eu acho que é uma coisa básica, já está batido faz mais de um ano, e tentar com isso, tentar não retroceder, e se for retroceder, um retrocesso com um passo só, né, para a gente poder só dar uma adequada e não aquele fechamento total. Eu entendo que esses lockdown que a gente teve aí, na verdade, eu fico meio, assim, receoso em falar de lockdown, porque eu, particularmente, eu não vi um lockdown realmente, como aconteceu em alguns países da Europa. Lockdown, para mim, seria fechar supermercado, posto de gasolina, ônibus parar de correr, entendeu? Para que você atingisse realmente. Então, eu penso que poderíamos fazer 15 dias, talvez, desse lockdown realmente de fechar tudo, né? Porque os postos ficaram abertos, supermercados abertos, pet shop aberto. Então, quer dizer, não foi um lockdown, mas, enfim, não é a gente que determina isso, né? Então, nós temos que seguir aquilo o que nós sabemos é isso que você falou, né, Fernando? É o uso de máscaras, evitar os aglomeramentos, talvez com mais aí de 10 pessoas, que é um número que eles consideram aí até, de certa maneira, satisfatório, né, viável. O uso do álcool em gel, né, que você tem que... o álcool em gel se tornou uma coisa assim que, basicamente, não pode faltar em lugar nenhum. Mas, Fernando, a gente usamos esse primeiro bloco aqui para falar, evidentemente, da pandemia, e nós já estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Mas a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, eu quero conversar com você, então, a respeito da reabertura dos clubes, dos parques. Quero que você esclareça também a questão da utilização da Lagoa do Taquaral, quando a gente diz lagoa, propriamente, ou as águas da lagoa. Então, você vai esclarecer para a gente tudo isso aqui no nosso segundo bloco. A gente vai voltar já já. É um rápido intervalo e o Fernando Vanin, secretário de Esportes aqui de Campinas, secretário de Esportes e Lazer, vai continuar com a gente. Portanto, fique conosco, nós voltamos já já.
Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. De volta com o nosso Clubes em Destaque, programa da APESEC, aqui no canal 8 da NET Campinas. Você que nos vê também através da nossa página no Facebook e do nosso canal do YouTube. Conversando com o Fernando Vanin, secretário de Esportes e Lazer da cidade de Campinas. Ô, Fernando, então, na saída do outro bloco, eu falei que eu gostaria que você falasse da volta às atividades, né? Nós estamos, desta feita, gravando o programa bem pertinho, né, no dia 1º de maio, e está indo ao ar hoje, no dia 3. Então, eu acredito que nada vai mudar em 2 dias. Em todo caso, a gente deixa registrado aqui a data, né? Mas as voltas às atividades, Fernando, os clubes já estão com um horário de funcionamento maior, também os parques. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Legal. Quando começou a flexibilização aqui em Campinas, ela partiu também das instruções do governo do estado. A princípio, no primeiro decreto, os clubes poderiam abrir das 11 horas até as 19 horas. Esse horário é um horário aberto a todo tipo de atleta, ou todo tipo de sócio, sendo que no período da manhã poderia ser também utilizado, desde que forma agendada, com todo o distanciamento, 25% da capacidade. Isso daí gerou um pouco de desconforto nos clubes, mesmo porque é difícil a gente barrar os sócios que vá direcionado diretamente para certos equipamentos dentro dos clubes. Isso daí eu tive um convite do presidente da APESEC, Eduardo de Moraes, fazer uma reunião com os presidentes de clubes, ouvi-los sobre esse questionamento, entendi, passei para o Comitê Covid, conversei também com o secretário de Justiça, que é o Peter Panuto, que tentou fazer uma forma de aliviar esse desconforto dos clubes. Nesse sentido, ele fez, então, a gente estudou um pouco o caso e colocou, então, logo em questão de 2 dias, a abertura dos clubes do período das 6 da manhã às 18 horas, equiparando com a abertura dos parques. Então, não teve nenhuma limitação, era mais fácil de lidar com os horários de sócio que vão de forma recreativa ou que vão fazer alguma aula, e nisso daí sempre mantendo os 25% da capacidade do local. O último decreto que foi publicado no dia 30, ele estendeu um pouco mais o horário, das 6 até as 20, porque o toque de recolher começou a ser a partir das 21 horas. Eu acho que isso também atende uma lacuna muito grande dos clubes, principalmente aqueles que têm restaurante dentro de clube, sempre focando naquela não aglomeração, 25% da capacidade e tudo mais. Num presente momento, ainda acredito que não vai mudar até o dia 3, mas sempre seguindo essa linha, todas as atividades têm que ser de forma individualizada. Então, os esportes que são individuais continuam conforme a modalidade, e as coletivas têm que ser individualizadas, cada um tem seu protocolo se for academia, tem a ACAD, se for as modalidades, tem as suas confederações e federações. O único questionamento que é um pouco difícil da gente lidar, que são a piscina recreativa. Então, quando a gente fala de treinamento de natação, o protocolo é muito mais fácil, que é cada um por raia, com agendamento e tal. Quando a gente for falar de piscina recreativa, que está liberado com 25%
de capacidade, tem aquela situação de que distanciamento de 5 metros quadrados entre unidade familiar. Então, realmente é uma regra, mas é difícil colocar essa regra em prática. É bem complexo, não, Fernando? É bem complexo, ainda mais quando você fala de 25% em clubes, que eu vou dizer aqui mais ou menos a fonte São Paulo ou tênis, que não tem a piscina delimitada. Como é que você vai controlar isso daí? Então, são regras que acho que cada clube vai ver o seu cenário, a sua realidade, para tentar colocar em prática. Mas sabe que sempre tem uma linha nisso tudo. É a não aglomeração. Não é a questão de achar que uma modalidade pode, outra não, por algum motivo ou outro, mas é sempre a questão de aglomeração e proximidade entre pessoas. É verdade. E, Fernando, aproveitando que você falou das piscinas, né, em outro programa a gente tinha comentado a respeito das praças públicas, né, de esportes, onde tem, evidentemente, algumas as piscinas. Elas continuam vetadas também, mesmo porque, assim, eu acredito que não tenha tanto problema agora, que nós estamos entrando, saímos do verão, né, no outono, agora para o inverno, a tendência é não ter uma procura grande das piscinas. Mas, mesmo assim, como é que elas estão funcionando ou realmente não estão funcionando? Como é que vocês definiram isso? A gente fez da seguinte forma: quando a gente liberou a piscina, liberamos a piscina apenas para treinamento quando liberou, porque não estava liberada de forma recreativa. Para o poder público é difícil controlar essa parte recreativa, de ter o controle, impedir a pessoa de entrar na piscina. Então, a gente tinha fechado, quando liberou realmente, a gente fez a liberação de todas as piscinas, depois, voltando à nova onda, a gente parou toda a piscina, por nossas piscinas nenhuma ser climatizada, ela já tem, isso aí já é um histórico, não necessariamente por causa da pandemia, no meio de abril até começo mais ou menos de setembro, as piscinas já ficam fechadas historicamente, por causa da água que é muito fria. Então, a gente entrou nessa pandemia, entrou nessa segunda onda, fechamos as piscinas e a gente viu que não ia retornar até meio de abril, a gente deixou elas fechadas. O que a gente está fazendo para minimizar alguns problemas, porque gera custo o tratamento de piscina. Então, a gente está fazendo aspiração da água, a gente está tratando ela com produto químico, mas de forma que não tenha criadouro, mas não deixando ela com aquele aspecto perfeito, não repondo água para não gastar água e utilizando a água também para algumas situações. Ô, Fernando, e entrando propriamente naquele assunto, né, que é até um pouco controverso aí, que muita gente acabou não entendendo, acredito que ser um momento ideal para você poder também esclarecer, que foi dito aí através de um decreto que a lagoa, propriamente dita, a Lagoa Taquaral, né, as águas da lagoa estavam liberadas para a utilização. Mas me parece que é a utilização para que as pessoas possam treinar realmente. Por favor, esclareça para a gente aí, e para quem está nos vendo também aqui no Clube em Destaque, o que é realmente que foi liberado, Fernando? Perfeito, Claudinho. Eu agradeço essa oportunidade da gente poder explicar mais esse decreto. A gente fez algumas experiências na Lagoa Taquaral, a Lagoa Isaura, que é o nome dela, que é a lagoa dentro do Parque Taquaral, com algumas modalidades esportivas e viu que existe potencial esportivo para a água. Então, desde o ano passado, a gente estava pensando em fazer uma regulamentação de uso e foi feito esse decreto com regulamentação. O que a gente tem que deixar bem claro são algumas situações. Primeiro, que ela não está aberta à população de uma forma geral, mesmo porque eu fiz algumas reuniões com confederações e federações de modalidades aquáticas e vi uma problemática na Lagoa do Taquaral, que é uma lagoa muito central, muito popular, então a gente não pode ser que a gente não consiga colocar regra suficiente para ter um uso adequado. Então, ela é destinada exclusivamente para atletas, ou seja, a autorização vem de uma entidade, não para uma pessoa física. Então, federações, confederações ou associações esportivas que têm convênio com a Secretaria de Esporte pode pleitear horários de treinamento não recreativo
para seus atletas, que geralmente são federados e tudo mais. A gente lembra também que o horário... Fernando, é mais ou menos como se fosse, assim, a gente que conhece, quem conhece também um pouco, a raia da USP lá em São Paulo, por exemplo. Na verdade, eu peguei a regulamentação da raia da USP e adequei para cá. É exatamente isso. Tanto é que a raia da USP, ela é toda fechada, a raia. Nós, o parque, não. Por isso que também essa grande problemática. E também, o horário que está liberado para isso é das 8 às 18 horas, no dia da semana, exceto feriado. Isso mostra o quê? Que é período de trabalho do esporte, para o atleta que está trabalhando. Quando ele treina, ele está trabalhando. Então, não adianta pedirem para ir lá com stand-up, para fazer uma forma criativa, que não é esse o foco. E, a princípio, a gente está fazendo testes de como absorve o esporte na água. Lembrando também que a gente fez, antes da pandemia, teste de vulnerabilidade da água. Em breve, a gente tem que refazer esse teste, que deixa adequado o uso da lagoa, da água da lagoa, para esporte. Então, agradeço essa oportunidade de a gente poder esclarecer para que é o uso da lagoa. Muito bom, muito importante esse esclarecimento do nosso secretário de Esportes, Fernando Vanin, e com essa informação sua e essa explicação, Fernando, a gente está chegando aqui ao final do nosso Clubes em Destaque, né? Como a gente sempre diz, infelizmente o tempo é curtinho, mas eu acredito que deu para a gente esclarecer alguns fatores, deu também para a gente aqui deixar as nossas condolências ao nosso ex-presidente da PESEC e atual vice-presidente, o José Wilson, e a toda a família dele externar as nossas condolências. E, mais uma vez, Fernando, agradecendo a sua participação aqui, dizendo que a gente está sempre aqui à disposição, sempre que você precisar, seja dos clubes ou do nosso Clubes em Destaque, nós estamos aqui à sua disposição. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu, Fernando? Eu que agradeço, Claudinei, sempre a oportunidade que vocês dão para a Secretaria de Esporte, abrir esse canal de comunicação com a gente, falar um pouco do esporte da cidade, dos clubes, que é sempre importante, são sempre fomentadores do esporte na cidade historicamente. Agradecer também aqui ao presidente da PESEC, Eduardo de Moraes, e o que a gente tiver a possibilidade de ajudar vocês, a gente está à disposição. Agradeço. Legal, muito obrigado. Chegamos, então, ao final do nosso Clubes em Destaque de hoje, né? Agradecendo aí aos trabalhos técnicos do nosso Antônio Micoli, do SN Studios, que possibilitou mais uma vez esta nossa live aqui. E agradecer principalmente a você que está com a gente toda terça-feira e nos vendo também no Facebook e no YouTube. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. E na terça-feira que vem a gente tem um novo encontro no programa Clubes em Destaque, um programa da APESEC. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.